welcome to another lesson. Actually, welcome to a new module, right? We're module number 7. You're getting there, yeah! I'm so excited. Actually, I'm truly excited because today we are going to talk about something that I love, that it's going to talk about environmental stuff. Yes, I don't know if you know, but I'm also an environmental engineer. So more than just an English teacher, I'm an environmental engineer. So it's something that I love to talk about it. So we have this lesson today, and as you can see, mind map, okay? So let's jump to that. So before that, let me take my glasses. Okay. So, já colocou tudo aí no módulo silencioso, no módulo silencioso? Esse é o módulo 7, como é que você tá, querido, querida? Ó, simpatia, hoje eu tô mega feliz, porque a gente vai falar de um tema que eu adoro, que é meio ambiente, tá? E aí, primeira coisa que a gente precisa aprender, eu vou aumentar tudo aqui e vou chegando em blocos, tá? Como você pode ver aqui, a gente tem um overview do nosso mind map. E aí você já tá carequinha de saber que o Mind Map é a nossa parte introdutória da semana. Então você já sabe que essa semana nós vamos falar sobre meio ambiente, sobre desastres naturais, sobre como falar sobre aquecimento global e todas essas coisinhas. Então essa é a semana de você falar desse inglês um pouco mais técnico. Mas aí, embora eu esteja falando que vai ser um inglês um pouco mais técnico, eu não exijo e nem quero que você saia dessa semana sabendo falar tudo, discutindo como um engenheiro ambiental, como um biólogo, nada disso. A única coisa que eu quero que você saia saindo daqui, sabendo, é falar coisas básicas sobre o meio ambiente, da mesma forma que você falaria coisas básicas em português. Por exemplo, economizar água, não cortar as árvores, todas essas coisinhas a gente vai saber hoje, ok? So let's go there. Ok, primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, vou aumentar, tá? E aí eu vou chegando. É como dizer meio ambiente em inglês. Então, environment. The environment ou meio ambiente? Repete. Environment. 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 Very good, ok? Então, meio ambiente. E aí eu tentei dividir aqui, e você já sabe, tudo que você não encontra aqui, você vai encontrar durante a nossa semana. Nos textos, na word list, em todas as coisas que a gente vai fazer, tá? Mas aí o que eu tentei fazer? Tentei separar aqui alguns tópicos relacionados ao meio ambiente que seriam interessantes a gente discutir. Por exemplo, problemas. Por exemplo, como resolver esses problemas ou soluções. E, por exemplo, ações individuais que nós podemos tomar para que a gente possa ajudar o meio ambiente, tá? Ajudar o planeta. Então, vamos lá. Vamos começar por essa parte daqui de cima. Eu vou começar daqui de cima e depois eu vou descendo. Beleza. Então, problems. Problems. What kind of problems we have? So, we have greenhouse effect. Greenhouse effect, in Portuguese, is o efeito estufa. O efeito estufa, tá? Então, para dizer o efeito estufa em inglês, você vai dizer greenhouse effect, ok? O efeito estufa. Boa. Outro problema que a gente tem relacionado ao meio ambiente é global warming. Global warming. Repete. Global warming. Global warming é o aquecimento global, ok? Eita, risquei tudo, ó. Aquecimento global. O aquecimento global, global warming, ok? E aí, o que a gente pode discutir de bacana sobre o aquecimento global? O aumento, a elevação da temperatura. Para que eu diga isso, eu vou botar aumento ou elevação, tá? Das temperaturas. Para que eu diga isso em inglês, eu vou dizer assim, ó. Rising temperatures. Rising temperatures. Repete. Rising temperatures.
Então, esse aumento, essa elevação da temperatura. E o que essa elevação da temperatura, por exemplo, pode causar? More deserts, então, desertos, mais desertos, more deserts, and melting of glaciers. Melting of glaciers. Melting quer dizer derretimento. Então, o derretimento das geleiras. E o que o derretimento das geleiras pode causar? Rising sea levels. Então, esse rising que é aumento, elevação, né? Aí a gente tem o sea aqui, que seriam dos oceanos, tá? Então, o aumento levels quer dizer níveis. O aumento do nível dos oceanos. Então, a gente tem o problema é global warming can cause rising temperatures, can cause more deserts, or melting of glaciers can cause rising sea levels. Ok? Tô fazendo de tudo para não ensinar a parte mais específica para vocês. A gente tá aqui no inglês. Outra possibilidade, pollution. Pollution, de problema. E aí a gente tem o air pollution, poluição do ar, water pollution, poluição da água, e a gente pode dizer que a gente tem pollution by waste. Esse waste aqui seria resíduos, seria lixo, tá? Vou colocar assim, ó. Resíduos, lixo, ok? Beleza, então essa é a ideia. A gente tem o growing population. Growing population, então seria o aumento da população, crescimento, tá? Porque vem do verbo grow, que é crescer. Então, o crescimento da população. Growing population. Que isso pode causar poverty ou poverty, ok? Os dois. Então, pobreza, esse poverty ou poverty, pobreza, pode causar famine and hungry. Or hungry. Então, aqui seria fome, né? Se a gente fosse olhar os dois aqui, estaria como fome e aqui como pobreza. Olha as palavras que você está aprendendo, hein? A gente também tem o fossil fuel, que é os combustíveis fósseis. São os combustíveis fósseis. Que podem causar, por exemplo, air pollution. Então, olhando na big picture, se a gente for pensar em problemas ambientais, a gente tem, começando aqui, greenhouse effect, tá? O efeito estufa. A gente tem global warming, aquecimento global. A gente tem pollution. A gente tem growing population e a gente tem, por exemplo, fossil fuel. Ok? Problemas? Ok. Então, se a gente precisar conversar com alguém em inglês sobre isso, sem se aprofundar, ninguém está esperando que você tenha conhecimentos técnicos específicos aqui, a gente já sabe mais ou menos como fazê-lo. Legal! Bom, se eu tenho problemas, pelo amor de Deus, a gente tem que ter solutions. Soluções ou how to solve a problem. How to solve a problem, como resolver, como solucionar um problema. Então, esse verbo solve, ele fica aqui como resolver, solucionar. Ok? Very good. Então, vamos dar uma olhada em opções que nós temos. Nós temos, por exemplo, renewable resources. Renewable resources. Então, resource, a gente tem aqui como recursos. E esse renewable seria como se fosse renováveis, tá? Então, recursos renováveis. O que a gente tem? A gente pode pegar o calor da Terra para gerar energia. Então, a gente tem aqui, ó, heat, calor. Heat of the earth. Terra, repete terra comigo. Vou escrever ela aqui que tá ruimzinho para vocês lerem ali, ó. Terra. Olha o som do TH aqui, ó, que a gente vai ter. Earth.
Earth, 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 Terra, o planeta Terra. Very good. A gente pode ter através do sun, sun, pronúncia, sun, ó, dá uma risadinha no N, sun. A gente tem que é o sol e a gente tem windy, que são os ventos, ok? A gente tem sol, heat quer dizer calor, calor. Very good. Que outras possibilidades para resolução de problemas nós temos? Nós temos a possibilidade de recycling and reuse. Reciclar e reutilizar. Reuse, reutilizar. Recycling, reciclar. E aí eu dei como exemplo aqui composting, que é fazer a compostagem. Tá? Que é essa utilização de resíduos de plantas, resíduos de alimento, casca de fruta, de verdura, para fazer um composto para adubo, ok? Outra possibilidade que a gente tem é green energy. Green energy, que seria o pé da letra mesmo, energia verde. Energia verde, aí a gente pode entender como energia limpa, tá bom? Aí a gente tem as solar cells, então são as células solares, as placas solares. Placas solares. E a gente tem o wind generation, que é a geração através dos ventos. Ok? Geração de quê? De energia através dos ventos. A gente vê isso, por exemplo, com os aerogeradores. Olha lá, a engenheira que mora em mim já querendo falar sobre isso. Não, a gente vai falar sobre inglês. Tá bom? Beleza. So we have here problems. We have here how to solve problems, the solutions. And here, what kind of individual actions we can do. Que tipo de ações individuais nós podemos fazer para ajudar o meio ambiente, para ajudar o planeta? Uma delas é reduzir o lixo. Então, para dizer isso em inglês, eu digo reduce, reduzir, lixo ou resíduo, tá bom? Reduce waste. Reduce waste. Eu posso coletar rainwater. O que é rainwater? Água da chuva. Água da chuva. Rainwater. Eu vou colecionar o rainwater para quê? Aí ele diz for watering. O que é watering? É jogar água nas plantas, né? Então seria esse jogar, vou colocar aqui, jogar água nas plantas. Beleza, jogar água nas plantas. Show! O que é mais que ação individual minha que eu posso fazer? Eu posso, instead of, ó, ao invés de, como é que eu digo em inglês? Instead of using cars, instead of using cars, então, ao invés de usar carros, I can walk, eu posso caminhar, or I can cycling, eu posso pedalar. Então, outra ação seria walking or cycling. Or I can take a public transportation, like a train, like a subway, like a bus. Ok? Very good. O que mais que eu posso fazer? Reduce packaging, que seria reduzir sacolas plásticas. Então, vou no mercado, pum, levo minha sacolinha. Ok? Reduzir o uso de sacolas plásticas. Vou botar assim, de sacolas, plásticas. Very good. Another individual action I can save water. Eu posso economizar água. Você pode também economizar água. You can save power. Power, energia, né? Or electricity power, eu posso economizar energia. Bom, o que a gente viu hoje, queridos? Apenas o início do que será a nossa semana. Então, essa semana é sua semana ecológica aqui com a gente, tá? Para você começar a pensar em como é que você pode reduzir, como é que você pode
ajudar o meio ambiente. Outra coisa que a gente poderia colocar aqui como ação individual. Olha, engenheiro, olha, morre. Como ação, mas vou te ensinar a falar inglês, tá? Como ação individual é tomar banhos mais curtos. Por exemplo, take shorter showers. Então, tomar banho mais curto seria uma possibilidade, né? Não ficar 1 milhão de anos tomando banhos e aquele banho que não acaba. So, for example, you can take shorter showers, ok? Aqui, o plural entra aqui, ó, tá? You can take shorter showers. Você pode tomar banhos mais curtos. Ao invés de ficar 1 hora tomando banho, tomar banhos de 5 minutinhos. Fechar o chuveiro enquanto você está se ensaboando. E todas essas coisinhas de ações individuais que são importantíssimas para a gente salvar o nosso planeta. Ok? Very good. As you can see, it's just started. We have so many new vocabulary and expressions you can learn in this week. So, be aware, ok? Fique atento. Você vai aprender muita coisa durante essa semana. I think that's it for today, guys. Very quickly. So, is that okay for you? As you know, I'm gonna put all this PDF material there and below, so you can download whatever you want and you can study it. I truly recommend to you, I hardly recommend to you to download it and to write, to take notes on the paper, on the mind map that is already there for you. Okay? So you can have brainstorming new ideas, new expressions, new words for you. It's gonna be amazing. That's it. So, see you next class. Okay, see you next class. Bye-bye.